Eu acredito que é interessante, assim, a gente já começando definindo assim, o que seria, nas suas palavras, assim, criptomoedas? Pronto. Que é um nome, às vezes, né? Tem muita gente da área que novo, né? conhece, mas criptomoedas, né? O que seria isso daí? Vou só contextualizar Sim. para o pessoal poder entender. Antigamente, a moeda de troca que existia era o escambo, né? Então, por exemplo, eu era fazendeiro e eu plantava gado, a outra pessoa plantava soja. E eu trocava com ela. Eu precisava de soja, ele precisava do gado. Então a gente fazia essa troca. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a usar minérios, Legal. principalmente o ouro. O ouro se tornou uma moeda muito, mas muito utilizada pela sua dificuldade de conseguir. Então você tinha um mineral que era muito difícil de conseguir, e por essa dificuldade, o valor dele acabou sendo maior do que os outros minerais. Então ele se tornou uma moeda. Só que o que é que acontece? As pessoas começavam a guardar ouro em casa. E existia muito assalto, muito roubo. E aí os homens, os ourives que faziam a fundição da moeda de ouro, começaram a pensar, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai guardar o seu ouro e em troca a gente vai te dar um papel dizendo que você tem essa quantidade de ouro. Então foi aí onde realmente começou a primeira moeda de papel, né? Por exemplo, eu chegava no mercadinho e falava, eu quero comprar isso aqui. Então, eu tô te dando a garantia que eu tenho esse ouro aqui guardado. O governo começou a perceber que, poxa, esse sistema é organizado. Vamos trazer pra gente. Então eles literalmente monopolizaram todo o ouro do governo e criaram a Casa da Moeda, onde lá nos Estados Unidos é o North Fox, né? É um forte onde eles armazenam muito ouro e eles tinham esse controle. Então, por exemplo, os bancos emitiam notas para os clientes, dando garantia que o dinheiro deles estava guardado no forte de ouro. Beleza. O que aconteceu? Em 1973, os Estados Unidos perceberam que o seguinte, para cada nota de ouro, para cada nota de dólar, a gente precisa ter ouro guardado. Isso já era sendo feito há muito tempo. Só que em 1973 eles pensaram assim, não, a gente não precisa mais equivaler as notas que a gente está gerando ao ouro. O dólar, ele já é tão autossuficiente que não precisa mais de ouro. O dólar é o dólar. Assim como a gente tem o ouro, eles, não, agora o dólar vai ser dólar, não vai precisar de lastro nenhum, porque o nome disso, para eu ter uma moeda em circulação, eu preciso ter o equivalente a ouro no cofre. Então, se eu não tenho isso, eu posso pegar o dinheiro e começar a imprimir à vontade. E foi o que eles fizeram, eles começaram a imprimir dólar como se fosse, como se o dólar fosse o novo ouro. Né? Eles superestimaram tanto o dólar que, não, a gente não precisa mais equivaler ao ouro. O que acontece? Em 2008, o sistema financeiro dos Estados Unidos estava mas tão fácil de você conseguir financiamento, empréstimo, casa. Todo mundo conseguia ter um empréstimo. O que aconteceu? Se você injeta dinheiro demais, a moeda ela desvaloriza e as coisas ficam mais caras. Então, por exemplo, em 1980, 100 dólares, em 2008, se equivaliam a 16 dólares. Então, por exemplo, o que eu comprava antes com 100 dólares, esses 100 dólares viraram para mim 16 dólares. Então, assim, eu não consigo, o meu poder de compra diminuiu. Porque tem muito dinheiro de circulação. Então, ocasionou uma inflação absurda e os Estados Unidos, em 2008, passou por uma das maiores crises norte-americanas em questão financeira. Bancos quebraram. E aí o que aconteceu? Eles perceberam que não tinha jeito e um grupo de cyberpunks criaram um fórum na internet onde eles pediam ajuda para criar um novo sistema digital. E aí surgiu um homem chamado Satoshi Nakamoto, que muitas pessoas falam que é um cara, outros falam que é um grupo de pessoas, criaram um código aberto chamado Bitcoin. O que é o Bitcoin? O Bitcoin foi feito com a seguinte premissa. Se eu quiser dar dinheiro para você, eu preciso de um intermediário. O quê? O banco. Se eu quiser fazer uma transferência para você, tem que ter o banco. Onde é que você armazena o seu dinheiro hoje? Digital. Não tem como. Se você tem cartão de crédito, você precisa de uma empresa financeira que registre esse crédito para você. Mesma coisa o banco. E eles perceberam que tinha muito erro nos bancos, eles
pegavam seu dinheiro, eles não tinham aquele dinheiro que você depositava lá porque eles estavam fazendo outras aplicações, descontrolou o negócio. Então, o Bitcoin ele foi criado principalmente com a premissa de que eu posso fazer transferência para qualquer pessoa sem um intermediário. Literalmente, eu tenho uma carteira, eu transfiro esse dinheiro para você, esse código para você que equivale a um Bitcoin, e não tem nenhuma fronteira que impeça isso. Por exemplo, aconteceu na cidade de Macau, que é a capital do Afeganistão, a tropa americana ela saiu de lá e aí um grupo de guerrilheiros tomou conta da cidade e literalmente destruiu todos os bancos. Aí eu te pergunto, a dona Maria, que tinha dinheiro no banco, estava guardado lá, os saqueadores entraram e destruíram um banco, como é que ela vai conseguir tirar esse dinheiro? É centralizado. O Bitcoin ele serve para descentralizar esse poder financeiro. Então, se a dona Maria tivesse Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, ela não precisa de um banco, porque é direto com ela. Então, ela simplesmente transfere esse valor para outra pessoa que também tem um sistema wallet de blockchain. Então, você cria e facilita transferências. Se eu quiser transferir dinheiro daqui para os Estados Unidos, o meu banco tem que ter uma conta no banco americano e para eu transferir para a pessoa, o meu banco tem que tirar dinheiro desse banco e dar para a pessoa. A criptomoeda não. Eu consigo fazer em questão de 5 segundos uma transferência internacional. Então, resumindo de uma forma rápida, criptomoeda é um ativo online ilimitado no sentido de transferências e simplificar mais. Então ela quebra barreiras, não tem governo que segura. Olha só, cara. Isso facilita principalmente a transferência para regiões mais afastadas que precisam de internet via satélite. Foi uma maravilha. Que interessante, cara. Interessante isso que você está falando ali, né? A criptomoeda, então, veio para facilitar tudo isso, né? Aí a pessoa, enfim, não tem fronteiras, né? Pode estar com o dinheiro sendo transferido em qualquer lugar do mundo. Do mundo, exatamente. E no caso inclusive, isso é bem verdade, essa alta da criptomoeda é bem verdade, que a Prefeitura do Rio de Janeiro está estudando, inclusive esse mês, né, aplicar... Fiquei sabendo da notícia. Né, aplicar o dinheiro, parte ali do dinheiro do Rio de Janeiro, em criptomoedas, né?